há um tempo atrás, se uma criança falasse assim, eu tô lendo isso aqui, e ela ainda não soubesse ler, o pai falava, não, você não sabe ler. Hoje em dia, a gente já sabe, e é muito real isso, que a criança sabe ler desde muito cedo. Ela sabe ler do jeito dela, né? Não de um jeito convencional, mas é o jeito dela. Então, se eu puder dar uma dica valiosa, nunca diga para o seu filho, para sua sobrinha, para sua neta que ela não sabe ler ou que ela não sabe escrever. Né? E se ela falar para você, eu não sei ler, você fala, sabe, você sabe, do seu jeito. Um dia você vai aprender do meu jeito, do jeito convencional, mas você sabe ler do seu jeito. Porque quando ela tem confiança, sabe, Larissa? Ela tem confiança de que aquilo que ela está escrevendo, que parecem rabiscos para o adulto, mas que aquilo tem uma importância, que aquilo é uma forma de escrita, né? E que aquele jeitinho que ela está lendo, meio que interpretativo, quando você diz para ela que aquilo tem valor, ela ganha autoconfiança, e uma pessoa autoconfiante, com autoestima elevada, que é o que você trabalha no coach, né? Essa criança, ela fica ávida de conquistar novos saberes a respeito daquilo. Né? Então, isso é bem interessante, nunca dizer que ela não sabe, né? Uma outra dica que eu daria para os pais, que é função dos pais fazerem isso, da família, né? Não vamos chamar de pais, não, porque hoje em dia as famílias estão muito mais repletas de outros personagens, né? A família, ela é muito importante que ela ofereça diferentes portadores de texto. Sabe o que é um portador de texto, Larissa? Sim. Creio que sim. É isso que você está pensando mesmo. Portador de texto é tudo que tem texto, né? Onde é que tem texto? Isso, Tem texto num livro, tudo. tem texto num jornal, tem texto no outdoor, tem texto na bula Na de remédio, receita, na na receita, no gibi, receita. isso, na lista de compras. Então, mostre para a criança o que está escrito ali. Se eu, por exemplo, sempre fiz isso. Coloco lista de compras na geladeira, deixo um papelzinho grudado, um bloquinho grudado lá, e tudo que vai acabando ou que está quase acabando, eu vou lá e anoto. Né? Quer dizer, eu vou eternamente ter uma lista ali. Ou compra ou por comprar na minha geladeira. Aquilo é um portador de texto, né? Então, se eu tenho uma criança em casa, eu peço para ela, falo assim, olha, você sabe o que está escrito aqui? São as coisas que a gente comprou, que a gente vai comprar. Olha aqui, tem pipoca, feijão, arroz, refri. O que é refri? É refrigerante. Olha como é que eu escrevo refri. Eu só escrevi refri, porque refrigerante é muito grande. Olha aqui, açúcar. Olha como é que escreve açúcar. É interessante, né, Larissa, como as coisas mudaram. Açúcar ou refrigerante tem o que no passado chamava de dificuldades ortográficas, porque tem duas consoantes juntas, tem C cedilha, né? E essas palavras eram consideradas dificuldades. E hoje a gente entende que não tem dificuldade para a criança, desde que seja familiar. Depois que ela vê a palavra açúcar escrita ali daquele jeito, e ela memoriza aquela escrita de açúcar, ela sabe que começa com a mesma letra do nome da mãe dela, que tem outras letras que escrevem nomes dos irmãos. E ela vai se apropriar, assim que ela vai se apropriando da escrita. Não tem dificuldade ortográfica mais. Né? Ela vai se apropriando, tomando... É naturalmente que vem, né? É De uma naturalmente. forma natural. À medida que ela vai convivendo com a escrita, né, ela vai dominando essa escrita vagarosamente, levantando hipóteses, né? Primeiro de que a gente usa letras para escrever e depois a gente junta essas letras e forma uma palavra e junta várias palavras e forma uma coisa maior, né? Que depois ela vai aprender que tem um nome, Isso. que é frase, que é uma oração e tudo mais. Então é assim, colocando a criança, a família deve colocar a criança em contato com esses diversos textos. Olha lá o que está escrito no outdoor, olha, daquela casa de festa que a gente foi no aniversário da amiguinha, da sua prima, e vai mostrando para ela, olha o que está escrito lá. É o nome do lugar, você lembra como é que chama e tal? Então, assim, à medida que a gente vai mostrando para a criança que a escrita tem um significado, ela vai se apropriando desses significados e dessa escrita. E é muito legal, muito gostoso ver acontecer, né?
Deixa eu ver outro item que eu coloquei aqui. Tem um recadinho aqui para você. Ah, quem? A, a Vanilda, professora, essas ideias da Zizi, peraí, eu recebi há 11 anos atrás, quando ela foi minha diretora no Colégio Batista Goiano. Que delícia, Vanilda. Um beijo para você. Engraçada a história da Vanilda, Larissa, porque eu fui professora do filho dela. Desculpa, fui professora do marido dela, do filho não, do marido dela, do Leandro. Olha, E depois ela conheceu o Leandro quando ele foi meu funcionário lá no Colégio Batista, quando eu era diretora lá. A Vanilda é uma pessoa ó, querida, uma profissional muito competente, ela, o Leandro, gosto muito, muito deles. Um beijo para vocês. Olha, fale da alfabetização à distância em tempos do vírus chinês. Tá bom, vou falar. Bom, tudo está acontecendo à distância, né? Até as festas de aniversário, né? A verdade. alfabetização também está acontecendo à distância, né? Está tudo acontecendo à distância. Outra dica, Larissa, que eu queria deixar para os pais, é muito importante que o pai valorize a forma, valorize a leitura da criança. É importante colocar a criança no papel de leitora. As crianças adoram que a gente repita a mesma leitura de um mesmo livro várias vezes, né? E é muito bom quando a criança já sabe até aquela história de cor, que ela vai passando o dedinho, eu não sei se você já viu isso acontecer, Larissa, ela vai passando o dedinho, né? Muito bonitinha. Ela vai passando o dedinho e fazendo o que nós pedagogos chamamos de pseudo-leitura, né? Ela vai adivinhando o que está ali, né? E valorizar esse momento é muito importante. E se a criança não gosta de ler, você bem sabe, né, Larissa, como é da sua área de atuação. A gente lê para ela, só isso, né? Não precisa obrigar, a gente não deve brigar, Isso. a gente não deve se irritar com a criança na hora da tarefa, né? Se não está bom naquele momento, crie outros momentos. Às vezes, sabe, Larissa, a gente quer que o nosso filho leia, mas ele nunca viu a gente lendo. Não tem exemplo, né? Exatamente, educar pelo exemplo, né? Tem aquela famosa Isso. frase que diz que os exemplos, como que é? As palavras conduzem, os exemplos arrastam, né? Então, se você quer formar um Isso. leitor, seja leitor, né? Crie um momento de leitura em casa, né? Agora a gente desliga tudo, desliga a internet, desliga a TV e vamos ler. Vamos todo mundo ler agora. Agora é o momento da leitura, para a gente ficar mais inteligente, mais sabido, né? Então, isso é fundamental. Então, é uma dica para os pais: seja um modelo leitor, né? E quando você for ler para o seu filho, não leia de improviso, não. Prepare a leitura. Prepare um dia antes e no almoço, no horário que vocês estiverem sentados, fale assim: olha, eu estou preparando a leitura hoje. Sabe de qual livro? Do livro do Chapeuzinho Vermelho. Ah, mamãe, mas eu já escutei essa história muitas vezes. Mas com voz de lobo, eu vou fazer voz de lobo, eu vou fazer voz de vovozinha. E aí você faz voz de lobo, faz voz de vovozinha, e a criança vai se deliciar com esse momento, e você vai se divertir muito como pai também, como mãe também. É muito importante trabalhar esse prazer da leitura. Tudo que a gente faz com prazer, a gente faz melhor, né? E se a criança passar a gostar de ler, a gente sabe que um bom leitor, ele é um bom escritor também, né? Automaticamente a gente vai aprendendo sobre o mundo da leitura e da escrita e vai dominando isso, né? Eu coloquei uma frase aqui no meu roteirinho. Eu coloquei a seguinte frase, olha só, ela é, para mim, bastante impactante. Se dedique à alfabetização do seu filho, do seu neto ou do seu sobrinho. Todos colherão esse fruto ou amargarão a não construção satisfatória dele. E amarga muito. Eu já vi muitas famílias, você também, né, Larissa? Lida Já com muito. isso, né? Muitas famílias amargarem uma alfabetização mal feita. Então, invista nesse momento. E não é só quando a criança tem 6 ou 7 anos, não. É muito antes e muito depois, né? Invista nisso, porque é um investimento que vale mais do que muitos reais na conta.
Bom, outra outro tópico da minha listinha aqui, que eu coloquei, Larissa, que você até tinha me indagado, é como criar momentos especiais da alfabetização em casa, em tempos de coronavírus, né? Especialmente no mês de julho, né? A gente, às vezes, bom, imagino que muitas mães estão muito cansadas, muito exauridas, muitos pais estão cansados, exauridos desses momentos, né, de aula, de tarefa, de aula online, e a criança não quer e você fica ali naquela luta. Mas a criança que está no momento da alfabetização, a criança que está especialmente no primeiro ano, ela não pode ficar 30 dias sem exercitar a leitura e a escrita, não. Senão esquece, não é, Larissa? Vixe, esquece. A gente esquece, imagina, é uma criança que não tem um sistema neurológico totalmente formado, né? Exatamente. Qualquer pessoa que se afasta por muito tempo de um determinado estudo, de um determinado conteúdo, ela esquece. E esse momento é um momento muito bom, o mês de julho, para você criar novas situações, novos momentos, né? E aí as dicas serão em torno disso, né? Construa brinquedos pedagógicos com a criança. Deixe-a participar. Cortar, colar, pintar. Faça um cartaz do alfabeto, né? Sempre usando letra de forma, letra bastão para facilitar. Evitar ficar usando letra cursiva, letra de imprensa, letra disso, daquilo. Faz de letra bastão que é mais simples. Faz um cartaz com ela, com as letras, ilustra esse cartaz, deixa ela cortar, deixa ela... Não fique querendo a sua perfeição, deixa que a perfeição da criança prevaleça. Faça uma caixa de letras com caixa de fósforo, depois forme palavras com essas letras que vocês recortaram, faça dominó, faça jogo de memória com figuras e palavras. Então, são dicas bem legais para que vocês possam construir materiais com os seus filhos, com os seus netos, com os seus sobrinhos, materiais que serão do uso cotidiano. Aí você pode falar assim, ah, Zizi, mas vai ficar mal cortado, vai ficar mal colado. Olha, mas vai ter algo muito precioso, que é a confecção da criança. A criança fez junto com você, num momento gostoso, num momento de prazer. Isso é muito, muito importante, ela se sentir partícipe desse processo, né? Outra dica de material que é muito legal, Larissa, é a gente fazer tiras com letra bastão. Tiras de papel chamex ou de cartolina, tiras de nomes das coisas. Aí eu colo geladeira, armário, fogão, sofá, TV e colo o nome nas coisas. E a criança, você transforma a sua casa num ambiente alfabetizador. Né? Ela começa a ver os nomes, lá tem o cartaz do alfabeto, tem nome nas coisas, aí você pode exercitar com a criança. Laura, você está vendo a sua letrinha aqui em algum lugar? Aí ela vai lá na palavra geladeira e ela identifica o L de Laura lá na geladeira, porque ela já conhece o L de Laura. E assim a criança começa a tomar gosto por essa brincadeira gostosa, que é de encontrar as letrinhas do nome, encontrar outras letras de nomes de pessoas e etc. Né? Crie na casa a hora da leitura. Eu já até falei sobre isso. Né? E nesse momento, se a criança não quiser ler, leia para ela, não fique brigando para ela ler, não. Se ela não tiver gosto para ler, aí que você vai caprichar mais na entonação. Aí você vai começar aquele era uma vez. Era uma vez, bem gostoso, com uma entonação bem agradável. E aí você mostra para ela que esse momento é um momento maior do que a leitura, é um momento da interpretação, e ela vai gostar de fazer isso também, né? Ela vai adorar. Crie a hora da brincadeira de aprender com jogos, com brinquedos pedagógicos, jogue com ela, né? Certamente os pais já estão fazendo isso exaustivamente, né? Mas que seja também um momento que você sabe que ela está aprendendo, mas que é um momento de jogar para a criança. Não, vamos só jogar, né? Mas você tem toda uma intencionalidade e ela nem precisa saber, né, Larissa? Da mesma forma que tem a hora de brincar, tem a hora que a gente quer que a criança fique quieta, porque a gente está trabalhando, né? A gente está lá no computador, a gente está no
no home office, a gente está lutando ali com a vida, né? E esse momento pode ser a hora da criança trabalhar. Ela tem o trabalho dela e você tem o seu, né? E se você não puder ajudá-la naquele momento, você vai falar para ela, você faça o que você consegue, né? Faça o que você consegue sozinha e depois, quando eu terminar, eu vou te ajudar. Né? E aí você faz um combinado com a criança ou com as crianças, né? Para que a hora do trabalho, ela também tenha a hora do trabalho. É claro que muito menos tempo do que a gente, né? Porque senão eles não aguentam. Você pode criar momentos também, esses momentos de piquenique. Piquenique na sala, piquenique na varanda, onde os alimentos vão ter nomes, com essas tiras de nomes que eu citei, com o exemplo lá da cozinha. E aí a criança, você pode criar um jogo, né? A gente vai dar uma mordida num alimento que começa com a letra B. Quem sabe qual é a letra B? Ou o alimento que termina com o som de an. O que termina com o som de an? Ah, é a maçã. Maçã, muito bem. Olha como é que escreve maçã. E aí vai brincando, vai jogando, vai trabalhando esse exercício e a criança vai se alfabetizando nesse momento da brincadeira, né? É muito importante, né, Larissa? Eu sei que você lida muito com isso em consultório, que os pais entendam que esse momento, por mais que ele seja um momento de preocupação para as famílias, de preocupação para os pais, ele não pode ser tenso. Se for um momento de briga, um momento de muito estresse, perde todo o sentido educativo do processo. Então, a gente tem que ter sabedoria e tranquilidade para lidar de forma madura, né? Por mais que aquela situação esteja estimulando a nossa ira, o nosso nervoso, a gente tem que se controlar, respirar fundo. Saber a forma de conversar com a criança, né? De perguntar na hora dela fazer a letrinha dela, às vezes não vai sair do jeito que eu quero, né? O que a mãe ou alguém quer. Mas é a letrinha dela. Aos poucos ela vai sendo aperfeiçoada, né? É isso mesmo, Às né? Às vezes a vezes falta de paciência pode acabar gerando até um bloqueio na criança, né? é verdade. E gera mesmo, gera um bloqueio na criança, gera traumas, e aí ao invés de ajudar, você pode estar construindo um trauma, né? Tem algumas questões que é preciso que a gente tenha muita clareza, né? Que é a questão da criança que não gosta de ler, né, Larissa? Se uma criança não gosta de ler, leia para ela. Pode ter certeza que o efeito está sendo válido, sim. Porque às vezes a gente acha que ela é que tem que ler. Ok, ela vai ter que ler em algum momento. Mas se ela vê em você um bom modelo de leitor, ela vê que você tem uma entonação, ela vai querer ler como você. Então, se ela não gosta de ler, leia para ela. Mas não perca a oportunidade de ler, né? Do mesmo jeito que quando a gente vai colocar a criança para dormir, a gente beija, a gente abençoa, a gente faz uma oração com ela. É bom sentar com ela ali, se dedicar 5, 10 minutos a uma leitura bem preparada. É tão gostoso ver uma pessoa ler quando ela se prepara para ler, né, Larissa? É super prazeroso. Bem diferente. E é muito gostoso, né? E a criança gosta. Quando ela vê Gosta? uma história diferente, vai criar até uma vontade nela de, nossa, eu quero ler igual ela. Exatamente, né? Ainda mais se a pessoa caprichar e fizer voz de lobo, e faz voz de bicho, e faz voz de sapo, e fica muito, muito gostosa a leitura, né? E a gente também se diverte bastante. Ixi, muito. Nas trocas de letras, né? Na alfabetização, um outro tema bastante importante é as trocas de letras, né? Muitas vezes a criança troca FV, P e B, acontecem muitas trocas e às vezes até na fala, né? E uma dica que eu dou é para a criança note, perceba as trocas e os sons que ela faz, coloque a mão para a criança, por exemplo, a palavra fivela, né? No olha, coloque a mão na frente, no F sai ventinho, né? No V não sai muito ventinho, mas a boca treme, V, fivela.
Então, você mostra para a criança o som, que aí ela aos poucos vai começando a diferenciar uma letra da outra e as trocas vão se eliminando, né? Agora, não precisa ficar extremamente estressado com as trocas, não, porque a criança convive com a língua portuguesa o dia inteiro, ela fala a língua portuguesa. Então, aos poucos, essas trocas também vão se dissipando, sem muito estresse. A Uliana, uma amiga minha de Goiânia, ela enfrentou um período difícil na época da alfabetização do filho Daniel. Eles foram meus vizinhos, são meus amigos lá no Florença, onde eu morei. E ela enfrentou um momento muito difícil, de muita angústia, né, com algumas dificuldades. E ela falou para mim, olha, Zizi, eu acho que nem todo professor serve para ser alfabetizador. E não serve mesmo. Nem todo professor serve para ser alfabetizador. Para ser um bom professor alfabetizador, o professor tem que ter 3 coisas, né? Primeiro, vontade de alfabetizar, né? Porque é o terror, né? Quando a gente faz pedagogia, né, Larissa? A gente fica morrendo de medo do momento de alfabetização. Então, é preciso querer ser um alfabetizador. É preciso também ter uma boa formação, ter feito curso. Só o curso de pedagogia não garante formação, né, Larissa? Isso, nem um pouco. Não, deixa uma lacuna muito grande, não dá tempo de trabalhar toda essa formação para o alfabetizador. E é preciso ter alguma experiência também, né? Uma outra amiga, Larissa, de Goiânia também, vários amigos de Goiânia me ajudaram, alguns de São Paulo também. A Patrícia. A Patrícia, ela tem um filhinho que está na fase aí do Jardim 2, Jardim 1, Jardim 2, e ela está angustiada, perguntando qual é o melhor método. Se tiverem perguntas aí, você pode me interromper, tá, Larissa? Quem está falando? A Vanessa. São comentários que lembrou de você contando histórias para a turma de pedagogia. Que legal, bom te ver, Vanessa. Muito bom. A Jane, que é uma kid coach conhecida minha, ela é lá do Pernambuco, falando que o filho dela que pega de 4 anos, pega os livros para ela ler. Gracinha! Olha, que bom, né? E ele já entendeu que esse momento é um momento importante e ele está valorizando. Muito bom, muito bom. A Patrícia, ela perguntou qual que é o melhor método, né? Melhor método é o que a professora conhece bem. Mas, às vezes, a professora conhece bem o método e o aluno não se adapta, não se alfabetiza. Por isso é que é preciso que ela tenha muita experiência, que ela conheça, né, várias formas de se alfabetizar. No ensino tradicional, Larissa, a gente utiliza métodos. No ensino mais progressista, ou construtivista, ou na teoria construtivista, na teoria interacionista, a gente utiliza práticas pedagógicas, né? Quando a gente é progressista, a gente é antimétodo. Porque o método, ele é uma receita. Faz assim, 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 sem muita margem para que a gente possa avançar e sair fora da caixa, né? Já as teorias progressistas, elas vêm falando que a alfabetização é um processo de reflexão e exercício de desafio, como eu disse no início, né? Até a Giovana, que é uma amiga de Goiânia, ela falou, olha, como é que a gente pode, a Patrícia também falou isso, como é que a gente pode conhecer o melhor método, saber como trabalhar, né, sem estresse, ajudando os alunos nas aulas online, né? Olha, os pais não precisam ficar preocupados com o método, ou se eles não conhecem um método X. Se eles não, uma dica aqui, estão me dando uma dica aqui para falar com as outras pessoas, é isso mesmo. Falar com as pessoas que estão em casa, né? Porque eu sei que eles estão aí, estão nos ouvindo, né? Por sinal, obrigada pela presença, por vocês estarem nos vendo e nos ouvindo. Bom, então, os pais não precisam ficar preocupados se tem um método, se ele não sabe, não conhece.
não precisa se preocupar, né? Ele pode perguntar para a criança como é que a professora faz e ele ensina do jeito dele. Às vezes a criança não aceita, né? Mas você fala, olha, eu vou te contar como é que é do meu jeito. Você me conta como é do seu jeito, do jeito que a professora faz, e eu vou te contar como é que eu aprendi quando eu me alfabetizei. E assim vão acontecendo as trocas e as famílias vão pegando o jeito de como falar com as crianças, de como trabalhar com as crianças. Agora, a escola, no início da alfabetização, ela faz reunião com os pais. Normalmente eles mandam uma carta, mandam um texto explicando como é que é a alfabetização. Às vezes é bom a gente revisitar esses documentos, né, e ver, reler lá, né? Porque agora, quando você está mais imerso na alfabetização da criança, você vai ler aquele texto com outro olhar. E leia o material do filho também, veja qual é a linguagem que o material utiliza, né? A Patrícia, uma amiga de Goiânia, ela falou para mim, existe um método infalível? Não. Todos são falhos. Todos são falhos. Mas todos têm sucesso também. Aliás, mais sucesso do que falhas. Tem um método melhor? Não. Tem que o seu filho melhor se adapta, né? Então, agora, o que os pais podem fazer se eles não vão cursar pedagogia só para ensinar o filho a aprender a ler? Mas ele pode usar essas dicas e trabalhar as letras, trabalhar a escrita, trabalhar o uso social dessa escrita, fazer listas com as crianças, sentar com a criança, falar assim, vamos fazer uma lista de compras? Escreve aqui para mim, meu filho. Escreve aí, arroz. Deixa ele escrever do jeito dele. Você depois escreve do seu jeito, arroz. Aí ele escreve lá. Às vezes são escritas incompreensíveis, pseudoletras, né? Os meus alunos vão se lembrar bastante das pseudoletras, né? As garatujas, porque depende da hipótese que a criança tá. Sei lá, se ela é pré-silábica, se ela é silábica com valor sonoro, né? Ou se ela é silábica alfabética, ou se ela é alfabética, ela vai escrever do jeito dela. Isso que eu falei para os pais são níveis de escrita, né? Eu e a Larissa estamos organizando um curso de formação de professores, onde a gente vai trabalhar isso, né, Larissa? Vai ser bem legal. Logo, logo, já estaremos anunciando. Quem quiser, entre em contato com a gente, que vai ser bem legal. Bom, deixa eu ver outra. Tem mais perguntinha aí, Larissa, enquanto eu vejo aqui na minha listinha? Aqui ainda não. Mas tem sobre os métodos, né? Quais os métodos que existem. Legal. Bom, bem lembrado. Porque tem escola que trabalha o letramento fônico, outra é o silábico. Aí já me perguntaram assim: Larissa, a escola tal trabalha o letramento fônico. Não pode silabar. Uhum. E aí, o que eu faço? Eu não posso, então, atrapalha a alfabetização, porque tem gente que fala, se é fônico, não pode silabar. E não pode misturar. Agora, se a criança está na vivência, aí a pessoa fala, como a gente faz, então? Olha, no modelo de ensino de alfabetização tradicional, tem 2 tipos de método, né? O pessoal que está nos vendo sabe, o pessoal que é do curso de pedagogia, ali os meus alunos tiveram essa disciplina de alfabetização comigo. Tem 2 tipos de métodos, os sintéticos, né, e os analíticos. Os sintéticos são aqueles, o fônico, o silábico, o alfabético. O fônico, só para vocês de casa identificarem, é aquele em que as letrinhas dão a mãozinha, o F, que tem som de f, com o A faz fá, né? Com o E faz fé, que é o som mesmo, né? O silábico a gente trabalha as famílias silábicas, né? A família do lalelilolu, do tatetitotu. Que foi a minha alfabetização, da cartilha. A minha também, com a cartilha Caminho Suave foi a minha cartilha. E o alfabético também, que parte de letras. Agora, os analíticos, eles partem do texto para a unidade menor, que é a letra. Mas ainda assim, é uma forma tradicional, método. Já as escolas que partem da concepção construtivista, interacionista, ou sócio-interacionista, sócio-construtivista, elas não adotam método,
né? Elas não adotam método, elas adotam uma prática pedagógica, que é de estar desafiando a criança. Ela usa a escrita que está no mundo, então um dia vai ter como tarefa de casa levar rótulos para a escola. Rótulos da caixa de maisena, da caixa de bolacha, do saquinho de arroz, e aí você leva lá cristal, arroz cristal, e aí eles vão explorar aquela escrita, que letra começa, que som que faz o Cris, o Cris da Cristiane, e aí eles vão explorando dessa forma, né, com a escrita que está no mundo, e não a partir de um método de memorização. Então, essa é a diferença da prática tradicional para a prática progressista, né? Quando utiliza teorias construtivistas e interacionistas, eles são progressistas. Quando utiliza os métodos, né, o fônico, o silábico, que são os mais conhecidos, aí já é uma metodologia tradicional. Tem escola, Larissa, você deve ter visto muito isso, que fala, não, a gente utiliza um método eclético. A gente faz a junção, a gente trabalha o construtivismo e trabalha os métodos também. Olha, tem várias escolas que fazem isso mesmo. Na verdade, Larissa, muitas escolas, elas dizem que fazem, mas a grande maioria não consegue fazer. Né? Porque às vezes a escola tem receio de falar para o pai, não, nós somos construtivistas. E o pai, alguém falou para ele, a mãe, alguém falou para ela que o construtivismo não é bom, porque o construtivismo não corrige erro da criança. E não é bem assim que funciona. Você, pedagoga, você sabe que o erro para os construtivistas é uma parte do processo de construção, né? E aí ela acha que a mãe fala, não, eu não gosto de escola construtivista, né? E a escola fica com receio e fala, não, aqui a gente adota um pouco de cada coisa. Eu tenho um pé atrás com quem fica em cima do muro, né? Então, às vezes a gente tem que assumir e falar, não, nós somos construtivistas por isso, gostaria que a senhora nos desse um voto de confiança, a senhora vai gostar, porque a nossa professora é muito boa e pronto, né? Então é melhor falar assim. Bom, a Giovana, ela mandou uma pergunta dizendo o seguinte, como trabalhar a rotina de estudos, né? Como é que a criança não gosta, a criança não quer entrar na aula online e ela ela sempre é uma briga, uma luta, né? Criando esses momentos, sim. A gente faz acordos com os nossos filhos o tempo todo, né? Os meus têm mais de 20 anos, eu faço acordo até hoje. A gente tem que fazer combinados para as coisas. Quer dizer, eu também tenho acordo com os meus pais ainda. A gente tem acordos, a gente tem combinados. E tem convivência familiar precisa, né? E sabe, Larissa, uma coisa... parêntese, nós temos 8 minutos. Tá, ok. E uma das coisas mais importantes é estabelecer rotina. E aí a gente faz um cartaz mesmo e fala assim, olha, tal hora é hora de levantar, tal hora é hora de tomar café, tal hora é hora de sentar para trabalhar, tal hora é hora de brincar, tal hora é hora do jogo, tal hora é hora da TV. É estabelecer rotina, porque a escola tem rotina. E em casa, em tempos de pandemia, a gente tem que ter rotina também, senão a gente não dá conta das coisas, né? Então é rotina. Mesmo. Rotina. Bom, uma outra perguntinha aqui, que é melhor deixar a criança repetir de ano quando ela não está conseguindo avançar na alfabetização? Olha, como a alfabetização, você mesmo disse, né? As pessoas de casa sabem que a alfabetização é um processo, né? O momento principal é ali no primeiro ano, mas às vezes ele não deslancha satisfatoriamente no primeiro ano e a criança precisa de mais tempo, né? Então, nesse primeiro momento, a escola trabalha com a progressão mesmo, a criança avança de série e vai trabalhando. Agora, o que é preciso é que a família entenda o seguinte, se a criança passou para o segundo ano e ela não está acompanhando o ritmo de forma satisfatória, é preciso um investimento em casa e talvez até alguma investigação mais profunda, o auxílio de alguns profissionais que são especialistas nessa área, né? Que às vezes é necessário. Ajudam na dificuldade, né? Caso tenha alguma. Uma última coisa que eu gostaria de ressaltar, a minha amiga Shirley de São Paulo, aqui de São Bernardo, falou para mim, perguntou assim, o uso excessivo de tecnologia interfere na alfabetização? O excesso de qualquer coisa atrapalha, né? Agora, a tecnologia ela pode ser uma aliada. Por que você não pode sentar com o seu notebook e o seu filho e falar, vamos escrever?
e usa o Word para escrever, usa o computador para escrever. Fala, olha, hoje o nosso trabalho é no computador, mas não é joguinho não, hoje... Ou então, sim, um joguinho legal, um joguinho que dê para trabalhar, né? Então, Inclusive, eu vou dar uma dica. A ótimo. Secretaria Municipal de Educação de Goiânia fez um aplicativo com jogos educativos maravilhosos. Basta acessar o Instagram, que tem um link lá da secretaria. Ele dá para instalar tanto no computador quanto no celular. Olha que Eu, legal. eu já instalei no meu, inclusive eu já estou brincando lá. De vez em quando eu É, entro, acesso, tem bastante coisa legal e muito educativa. você tem dado boas dicas no Instagram também, de brincadeiras com as crianças, de atividades, né? Bom, Isso, gente, sempre olha, coloco. eu agradeço a participação de vocês, adorei, tá? E me mandem e-mail se vocês querem a listinha aqui, essa pauta que eu trabalhei, rosarianecampos@gmail.com. E eu adorei. Podemos fazer mais momentos que eu vou gostar Ah, bastante. vamos sim, claro. E ó, essas dicas, esse roteiro tá maravilhoso. Que Eu bom, sugiro vocês pedirem, porque eu já imprimi o meu e amei. que bom. Obrigada, Larissa. Deus abençoe cada um. Obrigada, Zizi, pela participação. Que nós possamos fazer mais e logo, logo vem nossas formações, né? Isso, Para os isso. professores. Quem sabe sai alguma para os pais, para ajudar Legal, vocês. podemos. E Deus abençoe cada um. Quero agradecer a participação de cada um de vocês. E que vocês tenham uma boa noite. Gente, muito obrigada. Beijos, foi um prazer. Tchau.